Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos comigo para mais um dia falando à luz da palavra? Hoje a palavra de Deus para nós está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus por essa palavra. Por algum tempo eu lia essa palavra, às vezes eu pedia uma palavra para o Senhor e saía essa palavra. E eu não entendia, não compreendia, e sempre saía essa palavra para mim, até o dia que o Senhor me fez compreender que Ele queria que eu permitisse que Ele me moldasse conforme o seu querer. Aqui a palavra de Deus, ela ilustra, né? Ela usa essa metáfora do oleiro, do barro, né? Ela ilustra a soberania absoluta de Deus e sobre as nações, sobre os indivíduos. E eu entendi que Deus queria que eu deixasse Ele me moldar, que eu precisava ser moldada como o barro na mão do oleiro. Eu também precisava, porque por muitas vezes, o meu vaso não estava legal, não estava bonito. E o Senhor, como oleiro perfeito, queria me moldar, queria, né, me transformar num vaso bonito, belo, né, aos seus olhos, aos olhos de Deus. E eu me lembro que quando o Senhor revelou essa palavra para mim através do Espírito Santo de Deus, eu senti uma coisa tão boa dentro de mim, porque é tão maravilhoso você compreender a palavra de Deus, entender o que Deus quer de nós, né? E eu comecei a sentir a transformação dele, realmente como um barro nas mãos do oleiro sendo transformada dia após dia. Por muitas vezes eu não estava bem e o Senhor foi me moldando e o meu vaso às vezes desmanchava, entortava e o Senhor estava ali com as suas mãos perfeitas, moldando, né, a minha vida, o meu ser, como um vaso nas mãos do oleiro. E eu creio que assim será, né? Para sempre o Senhor vai me moldar. Enquanto eu viver, eu quero estar nas mãos do Senhor, porque Ele é o oleiro perfeito e as suas obras são maravilhosas. E eu creio que muito ainda o Senhor fará na minha vida, muito ainda Ele vai me transformar, muito ainda Ele vai me moldar. E essa é a palavra que Deus quer para mim e para você nesta manhã. É isso que Ele quer falar para nós. Aqui Ele fala, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos como o vaso, né? O barro, somos barro e precisamos ser moldados, porque se nós vivermos a nossa vida de acordo com a nossa vontade, o nosso querer, tudo vai muito mal, né? Não fica bom. E quando o Senhor ele entra nas nossas vidas, ele entra nos transformando, nos moldando, né? Fazendo de nós a sua vontade, o seu querer. Ele nos molda conforme os seus olhos se agradam. E muitas vezes, para ser moldado, você vai precisar ser amassado, desmanchado. Todo cristão, ele passa por isso, né? Quando ele se deixa ser moldado, ele passa por esse processo de muitas vezes ser amassado pelo oleiro, né? Que são muitas vezes as lutas, os momentos difíceis que nós enfrentamos. Deus nos corrige através de situações, de pessoas, né? De momentos, circunstâncias que se levantam na nossa vida. Às vezes Ele permite muitas coisas acontecer conosco, porque Ele está nos moldando, está nos transformando. E hoje a palavra de Deus para nós
que nós venhamos permitir que o Senhor nos molde segundo a sua vontade, né? Que o Senhor possa nos moldar, assim como aqui a palavra de Deus disse a Jeremias, né? Que Ele possa nos moldar. Por que nós não podemos deixar o Senhor nos moldar? Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Então, que nós venhamos ser verdadeiramente vasos nas mãos do oleiro, que é Jesus, e abrir os nossos corações e permitir que o Senhor venha nos transformar, nos moldar segundo a sua vontade. Que os olhos do Senhor possam olhar para nós e ver que o trabalho tá bom, né? Não somos perfeitos, o Senhor sabe muito bem disso, porque é Ele que nos criou e nos formou. Por isso precisamos ser moldados por Ele. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração e permitir que o oleiro molde, transforme as nossas vidas. Amém? E eu me lembrei de uma canção e eu quero cantar com você essa canção. Se você souber, cante aí também. E ela diz assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus, que nós possamos ser um vaso novo, né? Um vaso bonito, bem apresentável aos olhos do Senhor. Que nós venhamos permitir que esse Deus tão poderoso que nos ama, nos molde segundo a sua vontade, o seu querer, que Ele venha nos amassar, nos transformar, para que nós possamos ficar bem e aprovados aos olhos do oleiro, Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar comigo para que Deus abençoe o nosso dia? Senhor Deus e querido Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Senhor, obrigado por esta palavra, aonde o Senhor fala conosco, que assim como o oleiro, ele molda o vaso, o Senhor quer fazer de nós como o vaso, né? Nas mãos do oleiro, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer fazer de nós um vaso bonito aos seus olhos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã, dizer ao Senhor que nós queremos ser moldados, nós precisamos. Por isso nos molda, nos transforma segundo a tua vontade. Ainda que para isso nós venhamos ser amassados, nós venhamos ser desmanchados, mas nós queremos, ó Deus, ser, ó Pai, um vaso apresentável diante dos teus olhos. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Quebranta os nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, estar, Pai, sempre disponíveis ao Senhor quando o Senhor quiser nos moldar, porque Tu és soberano nas nossas vidas. Que o Senhor venha fazer de nós segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Eu entrego este dia nas Tuas mãos, peço a Tua bênção e a Tua proteção. Abençoa cada vida, Pai, que estiver ouvindo e assistindo esse vídeo. Que a Tua boa mão de poder sustente cada um, Pai, guardando, livrando, em nome de Jesus, fortalecendo os Teus filhos, renovando e transformando em vasos perfeitos aos Teus olhos. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por este momento, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o teu dia. Que seja um dia cheio da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.